Bom, a gente procurou fazer um apanhado geral assim do que é consultório de rua, tá? De onde vem, para onde vai, com quem a gente trabalha, qual é a nossa população, como o Marcelo falou, o perfil e tudo mais. Bom, história. O consultório começa em Salvador, 1999, por uma demanda que era de uma população de adolescentes e crianças que ficavam em volta do Pelourinho. E aí, assim, junto com a Faculdade de Medicina, a UFPA, mais o CETAD, eles começaram o primeiro atendimento, que era um atendimento ambulatorial dessa população. Em 2002, 2004, o Rio de Janeiro teve a primeira experiência com Médicos Sem Fronteiras, que com uma equipe, o Marcelo trabalhou nessa equipe, que era uma equipe de... era um projeto meio-fio, e esse projeto começou a levantar alguns problemas do atendimento dessa população. Bom, em 2004, então, foi implantado em Salvador, né, o CAPS-AD. Então, a população de um estágio que era ambulatorial passa a ter um espaço de permanência e trabalhar com essas crianças. Então, ali o Antônio Neri, nosso professor Antônio Neri, as crianças, umas crianças lá de Salvador, o trabalho deles com as crianças. E aqui um colega nosso, Davi, que trabalhava no projeto Meio-Fio. Bom, então em 2009 já tem um consultório de rua como uma estratégia do Ministério de Saúde. E aí passa a criar planos emergenciais, uma política nacional para a população em situação de rua. E em 2010 passa a integrar o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. Bom, então o consultório é uma modalidade então de atendimento que é extramuros. Ele não fica restrito, né, um espaço. E é dirigido então para essa população de rua que tem a maior vulnerabilidade social. O dispositivo, a gente coloca um dispositivo clínico comunitário para oferecer cuidados para essa população, e que é uma população extremamente complexa. A gente faz uma assistência integral de promoção e sempre tentando estreitar os laços familiares, né? Para dizer que uma das motivos do sair para a rua é o rompimento com os laços familiares. Bom, vamos lá, a estrutura e o funcionamento. Então, uma equipe volante, multidisciplinar, onde a gente tem enfermeiro, psicólogo, assistente social, tem um médico, tem um agente social, tem um técnico, enfermagem, e algumas equipes possuem oficineiros para desenvolver a parte criativa de arte e expressão. Bom, como a gente já falou sobre a atividade itinerante, a questão do território. Essas equipes foram criadas para trabalhar de 30 a 40 horas. O período é flexível. Algumas equipes no Brasil trabalham durante o dia, outras da tarde à noite, sempre com o objetivo de atender essa população. Como essa população, se vocês passarem pelo centro da cidade, vocês vão ver que essa população está praticamente invisível.
com o fechar das lojas, essa população vai aparecendo. Quanto mais tarde vocês visitarem o centro da cidade, que é um dos pontos onde mais se concentra essa população, vocês vão ver que ela vai se concentrar mais ainda. Isso é a gente trabalhando à noite no Meier, atendendo a população lá no centro do Meier. Bom, os consultórios do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 5 consultórios de rua e os outros municípios estão tentando implantar esses consultórios, tá? Então eu trouxe assim um mapinha aí do que quais são os municípios no estado do Rio de Janeiro que vai implantar os consultórios. O Daniel foi para Angra. Tá? E a gente recebeu o pessoal lá de São João do Meriti, que também vai implantar, mas está com dificuldade de conseguir médico. Então quem sabe... Normal. Bom, as equipes são divididas assim, ó, pelo Ministério, eles dividem em 3 modalidades. Tá? A terceira modalidade é a modalidade em que tem um profissional médico para acompanhar. Então, eles dividem por dois profissionais de nível superior e nível médio, depois 3 profissionais de nível superior, e a terceira modalidade é que acrescenta um profissional médico à segunda modalidade. Que é a que a gente usa aqui no município. Isso, no município, é. Bom, isso aí é para definir assim, ó, o repasse financeiro que é feito pelo Ministério. Uma equipe dessa está por volta de 15 a 18 mil de repasse financeiro para o município. Como é partilhado, é União, Estado e município, para tentar subsidiar essas equipes. Bom, isso é uma equipe, isso é uma viatura de Salvador. Bom, esse veículo assim, ó, tem que ter o nome do consultório de rua, tem que ser uma cor para identificar que o consultório está aparecendo por ali. O Daniel trouxe o de Recife, tá? A identificação tem que ser visível, é um verde que de longe as pessoas reconhecem, né? É bem visível. O de Salvador é laranja e amarelo, a camiseta deles é laranja e amarelo. Então no meio da multidão dá para reconhecer que é a equipe de rua. Então essa ambulância na verdade é só para transportar a equipe mais os insumos, né? Ali nessa ambulância vai a camisinha, vai o birimbau e vai o atabaque, vai o violão para o pessoal desenvolver as atividades lá no centro de Salvador. Eu trouxe uma ambulância lá de Campinas, uma de Cuiabá, que está toda grafitada, e a nossa aqui do Rio de Janeiro, ali embaixo. Tá? A nossa ainda não está pronta, vai ficar, né? Recipiente. A diferença. Bom, é importante, bom, ainda está aqui, eu até coloquei, o carro assim passa a ser um símbolo e ele tem que ser identificado. Quando esse carro chega na comunidade, é interessante que a população identifique esse carro e se aproxime dele para as consultas. Bom, o roteiro. A gente assim, ó, coloca assim pontos fixos que a gente tem para desenvolver o trabalho. Esses locais, na verdade, eles são escolhidos pela concentração, maior concentração. E aí a gente estabelece uma relação com eles e vai criar um vínculo e com frequência a gente vai visitar esses espaços. Que a gente chama isso aí de campo de saúde, tá? Que é os lugares da rua e que passam a ser construídos com o usuário. Então,
a equipe passa a desenvolver um trabalho bem característico que é próprio daquele local. A nossa área, nós tínhamos no final da nossa unidade uma área extensa com mais ou menos 300 a 400 usuários de crack. Eles se concentravam todos próximo à nossa unidade. Na medida que a UPP chegou no território, houve uma pulverização desses usuários e eles foram para outros locais. Isso significa que a presença da UPP modificou o nosso cenário e modificou a nossa forma de trabalhar. Como nossas duas equipes, a equipe do Jacarezinho é praticamente do lado da equipe de Manguinhos, houve uma modificação nessa população. Bom, os princípios que norteiam as equipes de rua são os mesmos princípios do SUS, né? Universalidade, integralidade e a equidade. Eu acho que a equidade é que a gente procura exercer mais. Bom, então assim, qual é o objetivo de criar esses consultórios de rua e o que a gente faz? É oferecer para essa população que está praticamente invisível aos olhos, né, das instituições, de algumas instituições, um serviço digno, né, de saúde, cuidado com eles. A gente procura oferecer esse serviço no próprio local, no local de permanência. E eu acho que o diferencial é que ultrapassa aquela barreira do consultório, do hospital, para um outro mundo. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande, de a gente ter esse espaço para trabalhar fora do espaço consultório. Bom, a gente sempre procura trabalhar assim, a nossa população, no outro slide a gente coloca que é uma população complexa. Nós trabalhamos com usuários, nós trabalhamos com moradores de rua, nós trabalhamos com alguns usuários que estão ligados ao tráfico. E a gente, assim, nesse período de um ano, lá no Jacarezinho, nós nunca tivemos problemas nenhum. Pelo contrário, eles nos abrem as portas e a gente tem um acesso tranquilo. É interessante que a gente coloque que população de rua não está ligado ao consumo de drogas. São duas coisas assim. O consumo, alguns usuários que estão na rua utilizam droga, sim. 70% a 80% dessa população ela utiliza o álcool. Muitas vezes a gente questiona, né? O álcool. Mas a gente coloca assim, viver na rua não é fácil. Dormir na rua não é fácil. Viver aquela noite é muito complicado. Então o consumo de álcool é alto. O consumo de outras drogas, a gente mediu mais ou menos em 30% dessa população faz uso de outras drogas que não só o álcool. Bom, o que se faz? Primeiramente, um mapeamento dessa área que a gente vai trabalhar, né? A área de atuação. Identificar essas áreas onde nós temos assim, essa população vulnerável, marcar e começar a identificar as lideranças dessa comunidade
que são os primeiros que a gente faz contato, e mostrar qual é o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver. Então aqui a gente tem um mapa da nossa área, né? Alguns pontos vermelhos, o ponto vermelho é onde fica a nossa clínica, que a gente utiliza ali como uma base para a realização de alguns exames, tipo raio-x, exame de pesquisa de BK e algum exame laboratorial. A gente recorre a essa base. E o amarelo, aonde fica essa população distribuída. O mapa ficou pequeno, que a gente ainda tem uma outra população um pouco mais distante, que não deu no mapa, que é no Meier, no Linz. A área verde é a área que a gente estava associada ao tráfico e ao uso de crack. A amarela é a que fica em volta das avenidas. A verdezinha é a mais escondida. Bom, rotina. Então a gente tem uma atividade extra-campo, a gente tem um planejamento dessas atividades, né? Ter o contato com a rede, o acompanhamento desses usuários, que muitas vezes a gente inicia o tratamento, utiliza da rede para hospitalização deles, e a gente acompanha esses usuários nos hospitais. Discussão clínica a gente procura fazer dentro das equipes. A gente tem uma elaboração de um diário, um mini diário das atividades que a gente vai desenvolver e vai desenvolver na rua, com alguns pontos já marcados, né? Isso é uma reuniãozinha na nossa unidade. Aqui é uma foto lá de Salvador, onde está o diário. Eu procurei uma foto nossa, não tinha. Está o diário de atividades, o que vai ser desenvolvido no campo. Quais são as atividades que são desenvolvidas, os profissionais envolvidos naquela ação, quem vai, e a parte interna da unidade móvel com os insumos. Bom, então as atividades no campo a gente já falou, que foram desenvolvidas. O tempo de permanência dentro do campo, ele não é rígido. Às vezes a gente pode levar 1 hora, 2 horas, isso vai depender do tipo da demanda apresentada. Essa é uma das atividades no Linz com os usuários de crack no Linz. Nosso psicólogo fazendo um trabalho também com eles lá. Bom, não existe uma receita, até porque a gente respeita cada espaço, cada região, ela tem a sua peculiaridade, ela tem as suas características, e é interessante que a gente respeite essas características, e é isso aí que vai dar a cara e o perfil de cada consultório. Os consultórios não são iguais, eles podem ser parecidos, mas cada um tem a cara daquelas pessoas que estão lá trabalhando e desenvolvendo o seu trabalho, as suas ações. Bom, isso é uma citaçãozinha que a gente traz aí da literatura para vocês. Isso aí é um outro ponto que a gente visita, que é lá na Maria da Graça. A gente não costuma bater muitas fotos dentro da comunidade, até porque a gente tem uns anjos acompanhando a gente, e eles estão armados e tudo mais, e eles não gostam de ser fotografados
né, identificados. Então é complicado. Isso aí numa comunidade próxima onde é a nossa base, e a gente costuma passear por ali uma vez por semana, né? Isso é próximo à nossa unidade. A nossa equipe. E acabou. Acabou. Eu fiz um apanhadozinho assim, ó. Ah, perfeito. Gente, ó, antes de tudo eu queria agradecer o convite para estar aqui falando para vocês um pouco da minha experiência, né, no consultório da Rua de Manguinhos. Meu nome é Marcelo, eu sou enfermeiro, né, eu sou enfermeiro por acidente, não por escolha, mas acabei descobrindo que eu não saberia fazer outra coisa na vida que não isso que eu faço hoje. E como eu tinha falado para vocês, eu sou do consultório na Rua de Manguinhos. O consultório da Rua de Manguinhos, ele foi criado aproximadamente em setembro de 2011. E então a gente tem 2 anos e alguma coisa, né? Vai fazer 2 anos ainda. E a gente tem uma composição, uma configuração diferente um pouco dos outros consultórios na rua. E então a gente lá tem um médico, né, um enfermeiro, que sou eu, uma assistente social, uma psicóloga, uma técnica de enfermagem e 3 agentes comunitários de saúde. Então como é que a gente funciona? A gente fica lotado dentro de uma unidade, que é a clínica da família Vitor Vala, porque a gente precisa dessa unidade, embora seja uma equipe que atua muito na rua, né? A gente vai à rua todos os dias. E cada dia da semana vai um membro da equipe técnica. Ou seja, segunda-feira, por exemplo, vai a psicóloga. Na terça-feira vai a técnica de enfermagem. Na quarta, eu, e na quinta, médica. Na sexta-feira, os agentes vão à rua sozinhos. Porque a gente tem carga horária diferente. Então, por exemplo, a assistente social ela fica na unidade 30 horas. Eu fico mais tempo, que sou 40 horas, junto com os agentes e a técnica de enfermagem. A médica não tem ficado 40 horas porque ela está liberada para o mestrado, então ela tem uma carga horária reduzida. Falando um pouco do perfil dos nossos pacientes, bom, o território que a gente está lotado, a gente tem essa responsabilidade sanitária com esse território, a maioria da população é usuária de droga, de álcool e outras drogas. Então eu posso dizer que beirando 95% dos nossos usuários são usuários de droga. Embora o nosso consultório seja voltado para o atendimento à população em situação de rua, sendo que essa é uma característica da população em situação de rua que a gente atende desse território. A maioria é homem, né? Adulto jovem, na sua maioria, tem uma quantidade importante de mulher, mas ainda é menor que a quantidade de homens que estão na rua. Criança, eu tenho muito pouco dentro do território, entendeu? E assim, relembrando que a gente, no consultório na Rua de Manguinhos, está dentro da 3.1, da 3.1. E o consultório na Rua do Jacaré está dentro da 3.2. E assim, eu não sei se o Sérgio tem mais crianças lá que eu. Acho que é parecido, né, Sérgio? Então a gente tem uma quantidade muito pequena de crianças. Os nossos pacientes chegam até a nossa unidade de que forma? Tem 3 formas como eles chegam na nossa unidade. A primeira maneira que eles chegam na nossa unidade é através da nossa ida à rua, né, fazendo a divulgação do trabalho e fazendo atendimentos na rua a esses usuários. E quando é necessário, a gente leva esse paciente que está na rua para dentro da unidade para poder oferecer mais coisas para ele dentro da assistência que a gente pode oferecer. A outra forma é através dos nossos parceiros, porque como a gente, dentro do consultório na rua, a gente tem que estar o tempo todo construindo uma rede de apoio. E ela é contínua, ela não termina nunca a confecção dessa rede de apoio. Porque a gente tem uma rede de apoio que é ofertada pela instituição, pelo município, que ainda é muito frágil.
E a gente precisa construir parcerias com essas outras redes de apoio para a gente poder conseguir ofertar mais coisas para esse paciente. Quando a gente vai à rua, a gente tem que ter uma cesta, um cardápio de ofertas para essa população. Então a gente oferece abrigamento, que é através dos nossos parceiros, a gente tem parceria com Abrigo, a gente no consultório na rua, nossa parceria com o Leão 13 e com a Plínio Marcos. Sendo que a Plínio Marcos, a gente precisa passar pelo CREAS para poder enviar o paciente para lá, para ele ser abrigado. Então, esses parceiros também demandam pacientes para a gente. E são, na verdade, os únicos pacientes que a gente consegue fazer um agendamento para consulta. Porque os que vêm da rua, e na verdade, na terceira modalidade de recebimento de pacientes, que é a demanda espontânea para a gente, eles não têm muita noção de que dia é hoje, por exemplo. Eles têm noção de que é dia e que é tarde, que é noite. Né? Ou dia ou noite. Mas eles não sabem que hoje, por exemplo, é dia 20. Não sabem. E você, né, Marcelo? Nem eu, né? Eu estou igual, acho que é convivência. Então isso deixa pra gente... A gente tem que estar porta aberta o tempo todo para essas pessoas. Né? E eles vêm demanda espontânea porque, assim, escutam um outro colega falar que foi atendido lá e quer ser atendido também. Por quê? Porque eles têm dificuldade de entrar por outras unidades, outras portas de entrada. Talvez porque os profissionais dessas outras unidades tenham alguma dificuldade em receber esse tipo de pacientes. Que é um problema que eu acredito que vai ser sanado futuramente com outro olhar que a academia vai ter para a questão curricular das universidades, entendeu? Porque eu acredito que a gente precisa formar pessoas mais com a cara do SUS para trabalhar com a nossa população. E ainda está faltando um pouco de gente, entendeu? De profissionais com essa cara do SUS para trabalhar com a nossa população. Então eles têm dificuldade, por exemplo, serem atendidos da UPA, serem atendidos em grandes hospitais. E aí eles preferem procurar o consultório na rua e acabam formando um vínculo muito grande com a gente. Entendeu? Que deixa a gente muito à vontade para transitar aonde eles estão. O que mais eu posso falar para vocês do consultório na rua? Acho que dos atendimentos, como é que é? Como são os atendimentos? Os acompanhamentos. Tá, um exemplo do atendimento que a gente faz. A gente tem muito paciente portador de tuberculose, que é muito comum dentro dos moradores que estão em situação de rua. Paciente que é domiciliado, por exemplo, dentro da estratégia convencional, ele tem algumas perguntas que você faz para ele quando ele chega na unidade, você suspeita que ele possa estar com tuberculose, né? Tem tosse há mais de 15 dias, emagrecimento. Não, população em situação de rua é diferente. Tossiu, eu ofereço o BAR. Né? Já vamos fazer um raio-x. E a gente consegue fazer muita captação de pacientes com tuberculose dessa forma. E tudo na Entendeu? hora, né? E tudo na hora. Porque eles têm pacientes que têm um outro time. A demanda deles, são várias demandas e demandas com urgência. Tem uma certa urgência. Ele tem a necessidade ele tem a fissura do crack, por exemplo, então ele não quer ficar muito tempo dentro do seu consultório. Então você tem que ser objetivo com ele, entendeu? Até porque assim, você está formando o vínculo quando ele chega. Depois que esse vínculo se forma, a coisa meio que muda, você fica mais tranquilo no atendimento com ele para demandar coisas, né? Demandar tarefas para eles, porque você fica construindo um projeto terapêutico singular com, claro, a opinião deles, né? Então a gente, por exemplo, o paciente tem diagnóstico de tuberculose, precisamos fazer um tratamento de no mínimo 6 meses. Como é que a gente vai estabelecer esse tratamento com você? Olha, você pode vir à unidade todo dia tomar medicação, porque a gente já passou pelo experimento de dar a medicação mensal para ele, e aí ele volta no dia seguinte e fala assim, olha, me roubaram. Perdi tudo, não sei onde está, dormi 3 dias, não tomei a medicação e quando eu fui procurar me roubaram. Então a gente estabeleceu umas espécies de DOTs que são totalmente diferentes do que a gente lê nos manuais de tuberculose. Então, por exemplo, tem paciente que chega pra gente e fala assim, olha, eu posso vir a cada 3 dias.
Então a gente dá medicação para ele ficar com 3 dias. No quarto dia ele volta, toma a medicação do dia e leva para mais 3 dias. O outro diz para mim, Marcelo, eu só posso ficar, eu posso voltar aqui daqui a 10 dias. Então eu dou medicação para 10 dias, no 11º dia ele volta, toma a medicação e leva mais medicação para mais 10 dias. E tem vários outros tipos de doses que a gente estabelece. E às vezes ele some. Quando some, a gente vai à rua para procurar de volta. E isso faz com que eles se sintam assistidos e esse vínculo aumenta, entendeu? E traz esse paciente mais para dentro da unidade, entendeu? Então, assim, hoje, para a gente atender a população de rua, deixa a gente muito mais confortável nessa relação, porque a gente já criou esse vínculo com essa população. E a gente, como eu falei, a gente pertence a 3.1. E quando o César falou muito bem, né, sobre a configuração desse território que foi modificada com a chegada da UPP. Antes da chegada da UPP, a gente tinha uma área, território de Manguinhos, todo ocupado por uma população em situação de rua, né, que estava concentrada nas áreas de cena de uso de crack. E aí, então a gente tinha, por exemplo, a Coreia, que é um espaço dentro de uma comunidade de Manguinhos, que chama CHP2, que é um campo, para vocês entenderem melhor, é um campo de futebol bem grande, né? E que tinha uma concentração enorme de pessoas usando crack. A gente chegou a encontrar lá 300 pessoas num dia, assim, usando crack, consumindo compulsivamente crack, entendeu? Eu me lembro até de uma história interessante, que tinha um paciente que estava fazendo curativo com a gente, e ele tinha uma quantidade de miíase muito grande na cabeça. E eu descobri isso acidentalmente, porque assim, ele tinha ido lá, tinha sido vítima de espancamento. Aí chegou com uma escoriação no braço, uma coisa simples, para fazer o curativo. Aí ele tinha uma cabeleira assim, bem avantajada, e eu falei assim, cara, você não quer cortar o cabelo? Aí ele falou assim, queria, mas eu queria passar a máquina 2. Aí eu falei, tá beleza, então vamos passar a máquina 2. Aí quando eu comecei a passar a máquina 2, ele falou assim, aí dói. Aí eu fui procurar saber por que ali doía, né? E aí eu encontrei uma brecha na cabeça dele que tinha assim muita miíase. E do outro lado também tinha. Aí eu fiquei 1h40 lá tirando miíase da cabeça do cara. Aí depois, quando terminei, ele falou assim, ai que bom, sabe que eu tava com uma dor de cabeça, agora melhorou. Eu falei, ah, tá bom. Então assim, eu falei pra ele, ó, você tem que vir todos os dias fazer o curativo, porque senão vai aparecer miíase de novo. Aí ele vinha sempre na parte da manhã. Quando ele apareceu na parte da manhã naquele dia, eu falei pro um agente meu, olha, vamos lá na Coreia, ver se o Bob tá por lá, pra gente trazer ele pra fazer o curativo. Cheguei na Coreia e o Bob tava meio deprê, usando crack. Aí eu tive que, né, trocar uma ideia com ele pra ele ir pra unidade, não tá querendo. Ele falou assim, você segura aí que eu vou usar 2 pedrinhas e a gente vai? Eu falei, tá beleza. Aí nesse meio tempo eu tô ali parado esperando o crack, o Bob terminar a pedrinha dele. Me passa um cara e falou assim, você que é o Marcelo? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, eu sou o Duara. Eu falei, Duara, porque tinham me falado que existia um cara que estava na Cracolândia, que tinha muita crise convulsiva e que se chamava Duara. E eu ia lá procurar Duara e nunca encontrava Duara. Porque Duara, aquele era do Arará. Aí ficou essa, né, intimamente Duara. Né? Aí eu falei assim, sou eu, Marcelo, eu sou o Duara. Tô sabendo que você tá me procurando. Eu falei, tô te procurando para ver se a gente consegue resolver esse problema da crise convulsiva. Topa ir lá na unidade, conversar com a médica, ela tá lá, vai te examinar, não sei o que. Ele falou assim, tá bom, então vamos com você. Aí a gente fez o que a gente chama de bonde, né? Levou o Bob fazer o curativo mais do Duara, para poder ver a questão da crise convulsiva. Então a gente tem hoje essa intimidade com os pacientes que chegam, que já ouviram falar e que viram a gente atendendo algum paciente. Então assim, hoje a população que está em situação de rua na 3.1, ela sabe que tem um espaço onde ela pode ir, né? E que vai ser
bem atendido. Pode perguntar. Já quer passar para as perguntas? Fica à Não, eu vontade. queria saber como é que você consegue identificar todo mundo. Ih, menina, eu vou falar para você que eu também não sei. Fala da quantidade de pessoas também. A equipe de construção na rua tem um acompanhamento de até 1000 pessoas. A né? gente tem até 1000 pessoas. Sendo que assim, eu começo a acreditar que a gente vai para além de 1000 pessoas. Mas como é que eu consigo identificar todo mundo? Tem O que instrumento acontece? pra isso? Eles têm características muito individuais, embora tenham características comuns, né? Cada um tem uma individual muito forte. E aí isso me faz lembrar de cada um. Por exemplo, tem o Isaías. Aí eu vou olhar lá dentro da planilha de paciente que está fazendo DOTS, aí de repente eu vejo, tá faltando 3 dias que esse aqui não vem. Isaías é o cara que não tem a perna direita, que usa muleta, lembra? Aí eu tô dentro do Parque União, aí eu encontro Isaías, eu lembro que ele é o Isaías. Entendeu? E aí, como eu já tô com a caixinha de medicação de tuberculose, eu falo, Isaías, tem 3 dias que você não toma essa medicação. Entendeu? Aí a gente vai lá, anota, para no final computar mais 3 dias no tratamento do Isaías. Entendeu? Marcelo, você falou da dificuldade que esses pacientes têm de ser atendidos assim, no UPA, no Sim. hospital. Isso é E fato. quando vocês identificam algum problema que precisa ser encaminhado, o que é? Muito boa pergunta. A gente identifica um paciente que, por exemplo, precisa de uma consulta especializada que a gente não tem no NASF, né? Que a gente tem no NASF dentro da unidade. E aí, por exemplo, o Duara, um exemplo, que precisava do neurologista. A gente utiliza o XREG, né? E a gente está sempre em contato com o paciente. E aí a gente recebe a data que essa consulta vai ser realizada, o local. A gente tem um carro. E aí eu combino com ele na véspera que eu vou buscar ele, né? Ou o agente comunitário vai buscá-lo. E aí o carro leva até a consulta, ele vai acompanhado por um agente comunitário ou por um profissional da equipe, que entra com ele na consulta, se ele permitir, claro, né? Na maioria das vezes eles permitem. E aí o profissional que está atendendo, até se comporta de uma maneira diferente. Entendeu? Porque ele sabe que aquela pessoa ali está tendo uma assistência mais humanizada, pelo fato de estar sendo acompanhado e tudo mais. Entendeu? E assim, às vezes eles ficam meio assustados. Nunca vi, como é que pode isso? Não é uma novidade, o paciente sendo acompanhado dessa forma, mas a gente tem essa metodologia para assistir o usuário que a gente tem. Tem as internações também. As internações também. Os pacientes precisam ser internados, por exemplo. Paciente que tem um quadro de tuberculose que está mais grave, por exemplo, né? Está hemoptóico, está dispneico, saturação de O2 baixa, que a gente precisa internar. A gente, quando interna no Santa Maria ou em outro hospital qualquer, a gente faz acompanhamento, faz visita para esse paciente, entendeu? Se ele tem um problema mais grave de conseguir fazer a reinserção familiar, ou se ele não quer fazer a reinserção familiar, a gente acorda com o hospital para ele ficar lá 6 meses, porque vai ser mais difícil para a adesão do tratamento dele, entendeu? Então tem todas essas articulações que a gente, na condição de equipe, precisa fazer para prestar uma melhor assistência para esse usuário, entendeu? E você tem que estar bem atento a essas nuances, porque senão você acaba perdendo a grande chance de conseguir levar ele à cura da tuberculose, por exemplo, ou a cura de uma outra determinada doença. Então você tem que estar sempre pronto para se articular com essas outras unidades, que na maioria das vezes, até hoje, a gente tem conseguido ter uma boa conversa, um diálogo, chegar ao denominador comum. E as situações assim que, sei lá, normalmente acontece na rua e vocês estão na rua assim, você fala dos perigos que a rua traz? Não, alguma coisa que acontece com o paciente na rua assim e vocês estão ali na hora, tipo,
uma briga? Olha, geralmente quando a gente está na rua, a gente não precisa briga entre eles, porque como a gente está ali, a gente meio que vira o centro das atenções. Mas agora, já teve momentos assim, eu tá saindo da rua para voltar para a unidade, aí chega alguém com um ferimento, entendeu? Porque foi agredido com barra de ferro ou uma outra arma branca qualquer, né? E aí a gente leva para a unidade para poder suturar. Coisas pequenas a gente faz, não? Coisas pequenas a gente faz. Né? Faz uma pequena sutura e tal. Mas a gente também orienta ali. Traumatismo, coisas mais complicadas, às vezes a gente acompanha até o UPA. Agora, por exemplo, no dia desse teve uma paciente que foi vítima de espancamento na rua, tinha fraturas múltiplas no corpo, e a gente precisou usar o Salgado Filho. E aí a gente, assim, hoje em dia o Salgado Filho tem uma porta de entrada que a gente entende que está bem mais humanizada, entendeu? E aí a gente prefere usar essa porta de entrada para o hospital para esses usuários, que tem sido muito bem recebidos lá, e inclusive tem uma equipe lá, tem um psicólogo de lá. Tem equipe de saúde mental. A equipe de saúde mental, ela se alia a gente para poder prestar uma assistência bacana para esse usuário, é bem legal. Os agentes comunitários são os agentes comunitários pela seleção normal de manguinhos ou é uma seleção específica para a população de rua? Uma seleção específica. Não. O que aconteceu? Quando a gente montou o consultório na rua, eu pertencia a uma equipe de estratégia convencional. Né? E eu tinha 2 agentes que eram muito bons. E a gente precisava de 3. Aí o que eu fiz espertamente, convidei esses 2 para entregar o consultório na rua, se adaptaram super bem, mas assim, uma coisa que essa pergunta que você falou foi muito importante, por quê? Porque quando a gente convida alguém para trabalhar no consultório na rua, ou quando essa pessoa se convida a trabalhar no consultório na rua, ela tem que ter uma coisa chamada disponibilidade interna para a coisa, entendeu? Que é o que vai fazer o diferencial, entendeu? Então assim, se a pessoa não tem essa disponibilidade interna, eu não acho impossível que ela venha ter, é uma coisa que ela pode criar, né? Você tem que se desprender de algumas coisas que a gente, na condição de ser humano, carrega para poder criar essa disponibilidade interna, entendeu? Isso, hoje eu posso falar para você que a gente trabalhando dessa forma adquire um feeling que isso eu consigo detectar em alguém que venha trabalhar na equipe, entendeu? Então hoje a equipe que a gente tem no Jacaré, a gente percebe nitidamente que eles são totalmente dotados dessa disponibilidade interna para trabalhar com essa população, que é preciso ter, não dá para fugir, entendeu? Vocês têm algum tipo de programa de reinserção dessa população em algum trabalho para tentar convencer a sair ou dar condições de elas saírem, dessas pessoas saírem da rua? O que acontece? A gente não tem essa fórmula, essa rede de apoio tão organizadinha assim, né? Como você perguntou. A gente, primeiro, para o paciente passar pela reinserção familiar, ele tem que ter a vontade dele, né? Então, assim, isso faz parte da construção de um projeto terapêutico singular desse usuário. Então, assim, se dentro do projeto singular que a gente está estabelecendo para ele, junto com ele, cabe a reinserção familiar, beleza. Porque às vezes ele não quer voltar para a família dele. Acontece, entendeu? Essa história de que todo mundo tem que ter um lar bonitinho, quadradinho, com pai, mãe, é mentira. Né? A gente não, nessa realidade, né? Ninguém cai mais nessa, já foi, passado. Então, assim, às vezes o cara, ele quer reconstruir a vida dele sozinho, entendeu? E às vezes também a família. Ou na rua mesmo. Na própria rua. Na própria rua, exatamente. E às vezes a família também não quer, entendeu? E ele tem que entender e conviver com essa questão. Que ele Família Doriana é só na televisão. Exatamente.
entendeu? Mas tem as parcerias com a Secretaria de Assistência. Sim. Secretaria de Assistência que a gente faz, que na verdade a gente pensa no plano terapêutico de, por exemplo, em alguns casos a gente fazer um abrigamento. E aí nisso a gente consegue com o CREAS, que é um serviço mais especializado da assistência social, que cuida da população vulnerável, de fazer esse trabalho de reinserção social, né, de reinserir. Então, na verdade, eu acho que o primeiro trabalho do consultório na rua que a gente vê, que, enfim, que eles estão nas equipes no dia a dia, é que você tem que se despedir disso, assim, de que o consultório na rua está lá para tirar aquelas pessoas da rua. Algumas sim, algumas vão buscar outras alternativas, outras vão ficar lá, né? Outras vai ser construído ao longo do tempo. Então é isso que a gente sempre trabalha, porque senão a gente acaba ultrapassando os pacientes, né? E invadindo uma coisa que é uma escolha dele. Assim. Nós conseguimos, acho que o Daniel pode contar a experiência, que a gente conseguiu levar um paciente do Rio para Salvador. Ele veio de Barcelona para o Rio, sem nenhum documento, ficou na nossa equipe e a gente conseguiu entrar em contato com a família. Vai. Não, essa história desse paciente é legal porque assim, ele veio deportado da Espanha, era um paciente que estava há 3 meses na rua, e aí de repente numa das nossas abordagens a gente conseguiu identificar esse paciente. E aí ele se vinculou à nossa equipe, né? Ele tinha algumas questões também muito sérias de saúde mental, e a gente entrou pelo viés da assistência tentando num projeto de volta para minha casa, de volta à terra natal, mas ele demorava muito, então a gente conseguiu um contato com o consultório da rua de Salvador. Na verdade, antes do consultório da rua de Salvador, a gente conseguiu um contato para ir até a casa desse usuário, que era de Salvador, que a gente conhecia um pessoal lá de Salvador, né? E aí a gente investigou onde é que era que ele morava, conseguiram fazer contato com a família dele. Ele estava há 4 anos, a história dele é uma história muito doida, porque ele está desde os 14 anos, ele foi para a Espanha porque o cara prometeu que ele ia ser modelo, não sei o que, chegou lá, o cara, assim, a história de novela mesmo. E aí chegou lá, o cara começou a ficar, né, ele trabalhou com prostituição e tal, e numa dessas fugas ele acabou agredindo alguém lá e foi preso. Então ficou um tempão mesmo preso. Quando ele saiu da prisão, a polícia resolveu falar assim, vamos mandar de volta pro Brasil. Em primeiro lugar, Rio de Janeiro. E aí ele veio pro Rio de Janeiro e chegou aqui dessa forma. Aí a gente conseguiu um contato com a família bancou essa passagem para ele, como eles fizeram lá uma vaquinha, e levou essa passagem, e ele foi para Salvador. Só que o mais bacana nisso é que aí o Césio, que conhecia o pessoal do consultório na rua de Salvador, fez todo o link. Quando ele chegou lá em Salvador, ele já tinha garantido o atendimento psicológico dele, já ia ser atendido pela equipe do consultório lá da Bahia. E hoje em dia a mãe dele, a irmã dele de vez em quando liga, né, pra gente, e ele fez o curso de cabeleireiro, tá trabalhando como cabeleireiro lá, e assim, bem bacana essa história, é bem interessante. O consultório na rua tem umas histórias bem bacanas. Tem, com certeza. E é isso, né? Por isso que a ideia é que sejam de 300 a 1.000 pacientes, né? Porque são pacientes muito complexos. Então, assim, a equipe demanda muito tempo de trabalho com essa equipe, de articulação, de próprio atendimento. Você vê o Marcelo contando desse paciente MIS, ficam 1h30. Enfim, as saídas a campo demoram, né? Um trabalho da fala, da conversa, e tudo isso demanda muito. E normalmente a gente prioriza que os atendimentos sejam feitos em conjuntos, né? Não seja um profissional só, né? Que sejam mais de um sempre atendendo. Então é uma outra lógica de trabalho, assim, diferenciada da estratégia, né? E agora o desafio que a gente está tentando no município é que essas 5 equipes trabalhem em conjuntos, porque na verdade eles transitam muito de território a território, né? Então essa questão assim, da tuberculose, a gente tem começado a compartilhar os casos, né? Agora a gente está fazendo uma carteirinha que na verdade o paciente tem todos os endereços, horários de atendimento, ele pode acessar qualquer consultório da cidade, né? E os casos estão sendo compartilhados. Então, por exemplo, perdi um caso aqui, aí bota na planilha e vê se você consegue achar nos outros consultórios. Isso tem sido muito legal, uma experiência mais inovadora que a gente tem começado com a tuberculose para ver se quer uma prevalência, né, nesses casos, para ver como é que a gente caminha, né, nisso. A gente está experimentando, né. E acho que a gente também teve um benefício nessa questão da internação. A gente tem muitos casos graves, clínicos,
né? E aí agora o município tem os leitos de usuários de drogas para comprometimentos clínicos. Então os consultórios na rua têm acesso direto a essas vagas. Então isso ajuda bastante. Se você conseguir estabilizar o paciente, né? É uma equipe, o Hospital Evandro Freire da Ilha, é uma equipe que tem, agora depois de muita briga, né, com a equipe, a gente tem conseguido negociar e ficar mais tempo. Então assim, eu não consegui um abrigamento para esse paciente, ele precisa, não tem como ele voltar para a rua. Ou ele não quer, então dá para ficar mais 2 dias, não dá? É sempre difícil, né? É um trabalho assim do dia a dia mesmo, de sensibilização. É que ele não sai agora da internação sem uma porta de saída, ele tem que ter uma porta de saída, então isso tem sido muito amarrado. Então, quando o paciente a gente acha que o paciente vai ter alta, está prevista para daqui a 2 dias, então a gente já começa a articular com a rede de assistência, um abrigo, um local para ele ficar, ou senão de repente um CARIAD, que é um abrigo mais especializado para usuários de álcool e outras drogas. Então, para ele não sair, voltou para a rua, a menos que seja, né, Por vontade própria. Mas a gente tenta amarrar essa saída. Mas enfim. Vou passar rapidinho. O Perfil sucesso rápido. podia só para as pessoas terem uma ideia. Pode passar. Tá? Aí, ó. O que o Marcelo estava falando quanto à faixa etária, né? Então o nosso. Essa é uma população, só desculpa, rapidinho, a população de Jacarezinho, que é do centro, por exemplo, é bem diferente, né? O César trabalhou no consultório na Rua do Centro, a população é bem E diferente. de Manguinhos, Jacarezinho. Praticamente parecido. é a mesma, quase a mesma, porque eles é só uma rua que divide, né? É só uma faixa, que não é de Gaza. Não, Já foi, mas... Já já foi. foi semelhante. Sexo, então a gente tem uma população mais, quase 60% são masculino. Etnia, ficou de novo, a gente quer arrumar isso aqui. Bom, afro, né, nós temos quase 68% da população é afrodescendente. Solteiro, aí você vê uma população muito grande, né, de pessoas que são... E aí a gente coloca, né, faz a pergunta, vive com alguém, está com alguém, né, para caracterizar bem isso aí. Na nossa área, olha só, a população maior é do Rio de Janeiro. E aí você vê a importância, o divisor, né, que você pega Rio de Janeiro e quase todos os estados acima do Rio de Janeiro. Tá? E ao lado que é Minas, né? Mas não tem, a gente tem poucos usuários que são de São Paulo e do Sul. São Paulo deve pegar essa fatia maior. Bom, aí foi separado assim, ó, as substâncias, uso ou não de substância psicoativa. Então 40% sem usar droga. 44, né? Os outros 60, né, são usuários de droga, de algum tipo de droga, ou álcool, crack, maconha, né, na nossa lista. O crack, na nossa região, ele passa a ter uma importância, né, grande. Aí tem umas coisas, umas peculiaridades. Geralmente usa crack e maconha. A coca já é um produto mais caro. Não costuma misturar álcool e crack, né? Porque é complicado. E você tem loló, lança, né? E as outras drogas aí que aparecem 9.21, geralmente são pessoal do tráfico, que essas drogas sintéticas são muito caras, então ela aparece o local como um fornecedor e consumidor também de drogas sintéticas, chamadas balinhas. Rua e albergue. A gente considera esses 3 espaços, a rua como local para a população, né? O albergue, que saiu da rua e foi para o albergue, e tem um terceiro espaço aí, que seria as áreas ocupadas, tá? Que é interessante e que a gente está ampliando isso, né? São moradores, ex-moradores de rua,
que ocupam um espaço, uma área, geralmente no centro da cidade ou próximo ao centro, e essas áreas eles passam a viver naquele espaço. Mas o que é a diferença? Rua e ocupado é uma área permanente? É um prédio, Não é uma área permanente, ela ainda está assim, ó. É uma área, às vezes é um prédio abandonado, né? É um buraco no viaduto viaduto. que eles fazem, entendeu? Então ainda está naquela transição, tá? Mas são ex-moradores de rua, né? Que escolhem um local para se agrupar. Bom, esse é um outro grande problema, né? O problema de documentação. É um percentual muito grande. Então, como o Marcelo comentou, eles perdem documentos, sim, às vezes a polícia ou os outros retiram, você trata ele, dá o remédio da tuberculose, dá o remédio da hipertensão e à noite recolhem tudo isso, recolhem os pertences e no outro dia ele não tem mais remédio para continuar o tratamento. Então é um trabalho de Penélope, você tece de dia e desmancha de noite. Bom, alimentação, da onde vem, né? Onde eles obtêm, né? Quase 70% eles ganham, principalmente aqui no centro, tá? Na periferia, na área onde a gente atua, é um pouquinho diferente. O centro, por concentrar os restaurantes, no final do dia, os restaurantes eles dão comida para essa população. Restaurante popular, Restaurante popular são aqueles restaurantes de garotinho, a R$1. A gente até tem uma parceria com o restaurante popular através do programa da tuberculose, que é o seguinte: o paciente que faz DOTS, né, ele vai lá e pega o ticketzinho para tomar café e almoçar no restaurante popular. Porque o remédio da tuberculose, quando começa a tomar remédio, ele começa a melhorar e ter fome, né? Aí precisa comer. E às vezes não consegue comer muito. E aí no restaurante ele come muito. Tem um que come, está no abrigo, ele come no abrigo e come no restaurante. Ele come para poder pegar culpa. Número de refeições, né? Os usuários de crack, às vezes eles passam 2 dias sem comer. 2, 3 dias sem comer. Ontem mesmo a gente atendeu uma paciente que a gente acabou internando ela, que ela estava 3 dias sem comer. Quando a gente trouxe comida para ela comia igual com muita fome. Estava 3 dias sem comer, porque estava num uso constante. Então eles chegam desnutridos, né? Sempre com uma ou duas patologias associadas. Ontem eu internei uma paciente com tuberculose, desnutrida, o IMC dela deu 14, 15, 35 anos. É complicado. Internações, né? Bom, da onde vem? Nós temos um grupo bem significativo, quase que 30%, que tiveram uma passagem em casa de detenção, tá? Então essa é a nossa população. O hospital é um gráfico interessante, que a gente acha que na rua, o hospital psiquiátrico é um percentual muito pequeno, tá? E aí o grande percentual é dessas casas de dependente químico. Então a gente pergunta assim, ó. Alguém perguntou aí, né, qual a recuperação desses pacientes, né? Você vê que um grande número já passaram por casas de dependente químico e o resultado não foi muito bom. Bom, eu procurei assim, pegar assim, nesse grupo de pacientes, nessa população, nesse período de 8 meses, 9 meses, para ver assim, qual é a queixa mais comum, né, desses usuários que frequentavam. Aí então aparece aí a pneumonia e infecto,
né, como sendo dermato, infecto e pneu. E depois a gente vai ver o trauma. Bom, são usuários de drogas, que vivem em ambientes, em aglomerados. Então a chance de tuberculose, a chance das infecções tipo pneumonia, eles estão muito mais expostos. Dermato pelas condições de higiene. Traumas, eles usam a droga, ficam deitados na rua e muitas vezes eles são atropelados pelos carros e eles perdem membros. Então nós temos assim um número muito grande de pessoas sem um membro. Pode pular. Quando eles estão doentes, eles vão para onde? Né? Ou eles procuram o PSF, procuram uma UPA, ou então eles não informaram esse... A UPA é talvez assim, como o Marcelo colocou, eles têm uma certa urgência. O crack é muito rápido, o efeito do crack é rápido. Então as coisas têm que ser muito rápidas também para eles. Pode pular. Acho que sim. Não, já fechou. Era só para justificar? Acho que sim. É só para justificar por que a gente usou o CIAP. Eu trabalho numa equipe lá em Guaratiba que eu tenho na minha área um abrigo religioso para dependente químico. São 400 homens, nessa idade aí de 15 a 30 anos, aglomerados, chegam para mim livre demanda com o apoio de uma pessoa que é desse profissional desse abrigo e que eu concordo, é sempre pneu e dermato, a principal queixa deles. E eu atendo muito na clínica, eu não atendo muito, eu já vou lá, eu faço ações, mas eu não consigo, né, dar uma referência depois para eles. E infelizmente, quando a gente diagnostica uma doença deles, o abrigo manda embora. Eu perco aquele paciente. Se eu faço um barro bem positivo, o abrigo, e eu não sei o que fazer. Vocês podem me ajudar? Quer visitar a minha equipe, por favor? Qual é o abrigo? Acho que a gente pode abrir. Né? Guaratiba. É longe. Na verdade, o que a gente poderia fazer é dar para você o endereço dos consultórios na rua que tem no município, para esse paciente procurar. Porque a gente tem um na 53, que é em Antares, ele fica em Antares. Talvez seja mais próximo. Na verdade, assim, na verdade, a proposta mais interessante para você seria combinar com esse abrigo um cuidado compartilhado para esses pacientes que têm um diagnóstico, por exemplo, de tuberculose, que demandariam um tempo de tratamento. Então, assim, a permanência deles lá nesse abrigo para poder tratar. Entendeu? Agora, você também... Quantos homens tem lá? 400? 300, 400 homens. Tá. É. Entendeu? Teria que ter esse... A gente Como é o nome desse conseguiu Qual é o abrigo? fazer com que eles tivessem luz elétrica, ambientes com cômodos com ventilação, que eles frequentassem, tivessem alimento, porque eles recebem doações, e às vezes doações em mau estado de conservação, os alimentos em mau estado de conservação. Eles têm o ritmo religioso de fazer jejum. Então, são pacientes já debilitados, adoentados, e alguns a gente encontra eles em estado de jejum por conta do aspecto religioso. Chegam sempre muito adoentados, muito debilitados. Você tem que falar que ele já fez o jejum antes. Qual é o abrigo? Eu sei que é um abrigo religioso da Igreja Batista. Geralmente, há muito tempo está instalado lá. Eles escolheram Guaratiba porque antigamente era meio que rural, né? Funcionava como um sítio. E aí depois, claro, se formou um bairro inteiro em volta daquele abrigo. E são 300 homens lá dentro. E o problema todo desses abrigos é que o tratamento é feito com abstinência. Só. Exato. Não tem apoio, psiquiátrico. profissional, exceto da nossa equipe, nem. Entendeu?
É bem complicado. Eu não sei É como. Complicado, porque A gente eu pode vou estar falar com francamente para informação, você endereços, que na maioria das vezes acabam virando depósito de gente, né? Exato. Nada mais A que gente isso. conseguiu que eles fizessem uma reforma, eram 500, foram para 300. Porque eles começaram a botar leito, ventilação. Eles usaram os próprios pacientes para construírem, fazerem essa reforma. E aí depois fizeram uma cozinha. Isso é muito recente. A última vez que a gente fez campanha de vacinação dentro do abrigo foi quando a gente viu a mudança. Que tinha panela, tinha chuveiro elétrico, tinha janela, fizeram um campo de futebol, fizeram uma horta, tudo na base da nossa, tentativa de ajudar. Mas todo o estado de saúde dos meus pacientes são muito complicados, muito graves. E quando eu consigo diagnosticar, consigo manter um vínculo, eu perco, porque o abrigo não colabora. E você atende os casos que são indemandados. Porque se você for fazer uma buscativa, você vai... Vai virar a equipe do abrigo. A equipe do abrigo. É. Dá uma meia equipe aí nesse abrigo, né? Complicada essa situação. Agora, uma questão, desculpa até interromper. Por exemplo, há uma força de trabalho voluntária, informal, como ela falou ali, que sem experiência, pessoas que, por algum motivo na vida, resolvem ajudar essas pessoas e formam, de repente, alguns abrigos, mas não tem uma estrutura profissional para atender de forma adequada esses pacientes. Agora, como que a Secretaria de Saúde poderia enxergar essa força de trabalho voluntária, que já existe, como existe esse que não tem estrutura, existem outros que conseguiram montar uma estrutura com psicólogos, psiquiatras e tem condições de receber apoio de outras entidades e forma um trabalho que não recupera 100% as pessoas, mas tem um resultado satisfatório na vida daqueles que viviam à margem da sociedade. Como é que a gente pode fazer para que esses que são clandestinos, né, que não tem nenhuma... Na verdade, já tem leis agora, foram aprovadas algumas que são leis abertos e que essas instituições podem se candidatar. O que deixa a gente um pouco preocupado. Tá? Porque aí vai vir um incentivo, mas aí será que essas tem que ter uma fiscalização. Não, essa não vai nunca. Será que vai ter uma equipe mas assim, adequada os abrigos eles estão sendo revistos pela Secretaria de Assistência, que é uma questão da Secretaria, que eles estão revendo todos os abrigos, assim, eles estão fazendo mudanças, assim, tanto os que são próprios, quanto esses da rede associada, que são esses abrigos mais informais. Agora, com relação a essas casas de dependentes químicos, a Secretaria de Saúde está começando a estudar a possibilidade de credenciar algumas, mas elas vão passar por uma avaliação muito criteriosa. Justo porque eu visitei uma em Seropédica e tem uma estrutura assim, parece até que é algo do governo, porque assim, de tanto recurso que eles conseguem, e são recursos que eles, são doações que eles arrecadam para manter o pessoal lá dentro. Famílias, tem que separar alojamento de homens e mulheres e até crianças, adolescentes. É da, se não me engano, Igreja Assembleia de Deus, se não me engano. Geralmente sempre são igrejas, né, que estão à frente. Mas um dos líderes de São Paulo, ele é formado na área de psicologia, então tem todo um trabalho, não só o trabalho que geralmente eles fazem, que é espiritual, mas tem um trabalho também psiquiátrico, psicológico. Sim, é aquela coisa, a gente não tem nenhum posicionamento contra o credo, né, a religião dos outros, mas a gente entende que na condição na condição de profissionais de saúde, a gente entende que é necessário para uma desintoxicação, né, um processo de desintoxicação, mais que abstinência. Não, isso é claro, isso é óbvio, né? Precisa de um acompanhamento de uma equipe especializada para poder... Cada usuário ele é diferente, ele é único, né? Alguns vão precisar de uma medicação, de uma intervenção maior, de um cuidado maior. A gente tem uma baixa, é muito pequena, a recuperação de 2 a 3%. Eu já visitei algumas casos, por exemplo, tem uma na região oeste que eu fui, assim, nossa, eu fiquei apavorado com aquela situação que é o tempo todo oração, mas assim,
respeito, como eu já falei, né, essa situação, mas eu acho que assim, precisa de... Acho que precisa também da liderança desses lugares entender que é necessário também essa participação do profissional, né, da área para é verdade. Acho que é isso, né, André? Assim, a gente até Mudando passou. o foco um Ele pouco, quer fazer uma coisa. eu queria voltar para a tuberculose. Eu queria saber, eu imagino que vocês devam ter vários casos que não se resolvem com cura no primeiro tratamento, já que muitas vezes perde-se alguns dias de medicamento. Como é que é isso? E se não conseguir, como é que faz para fazer um novo tratamento, né, já O que no segundo acontece? esquema? A gente tem sempre uma reconstrução de um projeto terapêutico singular e quando acontece esse abandono, por exemplo, né, a gente procura saber qual foi o motivo do abandono, né, para a gente tentar não errar mais nesse ponto. Mas isso tudo é construído junto com o cara, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um vínculo muito forte com a equipe, mas ela já teve 4 abandonos, né? E hoje ela tem uma tuberculose resistente, né? A última cultura dela apresentou resistência à isoniazida, né? Então assim, agora ela procurou a unidade de novo, né? E falou assim, olha, eu voltei para casa da minha mãe, estou em Caxias, e aí a gente fez todo um relato da situação dela para ela levar para a pneumologista que ela está tratando lá em Caxias, né? E a mãe dela tem um contato com a gente, né? Então eu sei que agora ela está fazendo tratamento novamente, né? Só essa paciente, a gente já conseguiu internar ela em Niterói, no Ari Barreiras, 3 vezes. Entendeu? A última vez ela por necessidade de usar droga, inventou que tinha um carregamento que estava chegando de um outro lugar e que tinha um dinheiro enterrado que ela precisava, só ela sabia, e ela precisava desenterrar esse dinheiro para pagar esse carregamento que estava chegando. E aí, alta revelia, né? Isso é uma coisa assim. E sai do hospital com a micacina, com tudo, e não chega nunca e eu tô procurando, né? Achei, sei lá, 2 meses depois. Entendeu? Aí retoma o tratamento de novo. O que preocupa muito a gente é a resistência. Certo. Tá? Muito. Os nossos usuários, eles costumam assim, abandonar de 2, 3, 4 vezes. E a resistência está crescendo cada vez mais. A gente já está passando por uma segunda linha de tratamento. Vocês têm acesso aos medicamentos para multiresistente? Tem. Vocês só têm acesso aos medicamentos? Alguns, é. Alguns. É porque a gente na clínica, se tiver, por exemplo, lá na clínica de trabalho, se tiver que resistência já tem que caminhar para uma outra unidade. Isso. A gente tem, Santa Maria costuma dar um suporte para nós. Pessoal de pneumo, eu ligo para lá, eles dão um suporte e aí a gente consegue ter o suporte para alguns pacientes, né? Como o Marcelo falou, resistência, rifampicina, isoniazida está crescendo cada vez mais. Porque a gente perde logo a cultura, logo perde a cultura. Todos. Todos. Cultura para todo mundo. E os óbitos? Como é que são os óbitos? Você tem muitos óbitos? Olha, Perspectiva os de óbitos vida, que eu né? tive, os últimos 2 óbitos que eu tive foram por questão da AIDS, HIV. Foram pacientes que vieram já do abrigo, né? Já já tinham desenvolvido AIDS, né? E a gente tem uma dificuldade de conseguir introduzir esse paciente, introduzir um coquetel para esse paciente, porque a gente não tem ainda a gente está tentando conquistar os infectologistas, a verdade é essa, que eles têm uma resistência a introduzir o coquetel para o tratamento dessas pessoas, entendeu? Isso a gente está tentando mudar junto com o Augusto lá na secretaria, mas a gente tem essa dificuldade grande de tratar... Gustavo. De tratar os pacientes que são portadores de HIV, entendeu? E que, por não tomarem, não fazerem uso do coquetel, acabam desenvolvendo AIDS. Já dá.
entendeu? Então os 2 últimos óbitos que eu tive foram em virtude de... Nós tivemos agora, na nossa unidade, nós também temos 2 óbitos. Um era um paciente de... não era paciente TB e morreu morte violenta. E o outro, recentemente, foi por uma síndrome nefrótica, mas era um paciente de TB. Tá? Então, assim, 1 ano de trabalho, 2 vocês, 2 nós, acho que até que tá bom. Tá bom. Tá bom, Né? Tá bom. Mas a gente perde muito para a violência. A violência é a nossa maior vilão. Isso. Mais do que as comorbidades. Vocês têm algum projeto de controle de danos, por exemplo, usuário de crack? Redução de danos. A gente, na verdade, é nosso carro-chefe, a redução de danos, entendeu? Que é uma coisa muito polêmica, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que é usuário compulsivo de crack, né? Ele usa abusivamente o crack, e a gente consegue fazer com que ele mude para maconha, por exemplo, é polêmico. Alguém vai falar, louco, como assim? Está usando droga, está incentivando o paciente a usar maconha? Não, estou tentando reduzir danos para ele, porque a maconha vai ser menos nociva do que o crack para ele. Tem efeitos contrários também. Exatamente. Né? Então, produz fome, enfim, né? Deixa ele. Que isso ajuda vai ajudar ele a melhorar em algumas questões. Então, assim, nosso carro-chefe é a redução de danos. Então, a gente vai para a rua, oferece preservativo. A gente vai para a rua, fala sobre tuberculose, sobre o uso do copo para não compartilhar o copo, entendeu? Porque, assim, as rachaduras na boca viram porta de entrada para várias doenças. E a gente fala isso para eles. Então, cada um com seu copinho, cada um com seu cachinho, entendeu? Então, eles vão ter essa noção, que é através da prática da redução de danos que a gente leva até o território para eles. O consultório lá do Jacarezinho, antes da gente ser consultório na rua, a gente era uma equipe de redução de danos. E a partir daí surge o consultório na rua. E aí a gente oferecia um kitzinho que a gente chamava de kit crack, que era vinha um cachimbo, um preservativo e um canudo, né, para aspirar tinha um protetor labial. Só que aí esse cachimbo ele não funcionou muito no início. Não funcionou. Porque eles mesmos produziam o cachimbo deles de uma outra forma e a gente não tinha mais o copo do Guaravita, né? Porque é muito a abertura do cachimbo era muito grande. Então quando eles usavam o crack no cachimbo já caía pelos furos e eles não gostavam de usar o cachimbo. Mas aí a gente ficava nessa produção de falar para eles que na verdade eles não podiam compartilhar esse copo por causa de tudo isso que o Marcelo falou. E uma coisa que a gente usa muito assim, você não compartilha a tua escova de dente, né? Tanto vai compartilhar o teu copo, tanto o copo é seu. Então é muito comum a gente chegar nas cenas e os copos, tá? Como a gente usa esses para colocar o crachá, né? Eles colocam um copo e presos com a chupeta ou alguma coisa do tipo. E eles não compartilham. Onde a gente tá lá, eles não compartilham esse copo. E eles produzem também os cachimbos. Eles fazem cachimbo de cano de PVC, tem torneira. Eles dão um jeito deles, assim. Eu perguntei uma vez por que usavam chupeta, eles falaram pra mim que era pra lembrar dos filhos. Lembrar do filho? Do filho. Depende, alguns é mais Por exemplo, a própria Rejane, é para lembrar do Gabriel, não fala sempre do Gabriel. Tem muitas gestantes? Gestante 3, 4, 5, num ano de atendimento 5. Para Natal baixo, né? Muito difícil o acesso. 3, no máximo 4. A gente está tentando já criar outras. CDRL positivo. Muito. E elas ficam com as crianças ou vamos voltar outro dia aqui. Eu acho que tem muito. Esse é um outro problema que a gente está discutindo agora. Ela perguntou se elas ficam as crianças. Que nascem, o que acontece? Na 3.1 hoje tem um grande problema que eu não sei se estende para as outras município áreas. todo. Todo. Eu posso falar pela 3.1 o que acontece. Hoje,
a usuária de drogas que chega para dar à luz na maternidade, se identificam que ela é usuária de droga, esse bebê não vai para casa com ela, ele vai direto para o abrigo. Tira na hora. Tira na hora. Se ela não tiver documento, e aí a equipe questionou. Mas é definitivo, eles tiram a guarda definitiva e já dão para adoção. Vai para adoção. Ou o bebê morre, vários né? processos. O bebê morreu, né? Nem quero falar disso. O bebê que é morre. assustador. Então o nosso trabalho também é intervir para que isso não aconteça. A gente já a gente tinha duas grávidas que a gente teve que intervir diretamente nisso, acionar a família para que pelo menos o bebê ficasse com a avó, com a família. Com a família. As duas Mas vezes. hoje o juiz entende que se a gestante não se responsabilizou pelo pré-natal e a família também não se responsabilizou pelo pré-natal dessa gestante, eles não vão se responsabilizar pela criação dessa criança. E aí ele entende que a criança tem que ir para adoção. É direto, né? Direto, sem conversa. A gente está tentando mudar isso, assim. A criança vai para o abrigo, a gente tenta fazer um resgate da mãe, assim, fazer relatórios mensais sobre a saúde dessa mulher, né, sobre como está essa mulher. Os relatórios têm questões psicológicas, perfil psicológico, uma série de coisas que mostram para o juiz que de repente ela está em recuperação e pode ficar com essa criança, ou a família ficar com a criança, mas está bem complicado. É um dos grandes nós, né? É um nó. É um nó. A questão da AIDS também é um outro nó, tá? Porque dispensar medicamento para AIDS somente com documentação, tá? E vocês viram ali, 70% dos nossos usuários não tem documento. O que a gente tem discutido é se for um egresso, se ele for um egresso do sistema penitenciário, ele não vai querer se identificar. Por quê? No momento que ele se identifica, ele é preso. E aí? Como fica? Você trata? Você não trata? Então a gente quebra algumas coisas pelo caminho. Mas o importante disso tudo é que esses nós, eles vêm sendo, essas polêmicas vêm sendo levantadas pelos consultórios na rua e abrem portas para discussões que vão melhorar essas questões. Então, todos esses nós que a gente colocou aqui, eles estão sendo debatidos e discutidos incessantemente para a gente conseguir chegar a uma solução. Entendeu? Então, assim, não são coisas que estão estagnadas, não estão no ar. Né? Estão em processo de solução, de resolução. Como é que está o projeto da Secretaria de Saúde em relação a vocês, uma instância superior de política? Fabiana. Política é com ela. Política de saúde. Mas como assim? Como é que é o apoio que vocês estão recebendo? Acho que agora melhorou. Trabalha já. Na verdade, assim, agora a gente foram iniciativas muito do município, assim, pontuais. Antes eram consultórios de rua também, que processo histórico da saúde mental, agora eles são da atenção básica. E agora, com o plano CRAC, a gente tem recebido um incentivo. Então, o município, antes mesmo de receber esse incentivo, já vinha bancando esses consultórios na rua. E agora a gente tem a proposta é ampliar para ter um em cada área programática, para que consiga desenvolver ações mais resolutivas assim, no município. Então, eles ficam muito isolados e a gente tem tentado agora integrar mais o trabalho deles, né? Porque as moradores de rua circulam muito, então às vezes a gente se dá conta que eles são pacientes, ele é paciente de vários consultórios, assim. Então a gente tem tentado começar a trabalhar mais essa integração dos consultórios, assim, no processo de cuidado. Agora, como é que vocês se relacionam? Não sei se ainda está acontecendo a internação compulsória. Não tem internação compulsória. Não tem mais? Então, não tem. Não, com vocês, mas ainda não tem alguns abrigos da prefeitura que... Não, é só criança e adolescente. Tá. Outro nó que a gente precisa desatar. Outro nó. Olha as perguntas. Outro nó. Eu ia perguntar justamente das crianças, assim, como vocês fazem com crianças e adolescentes. Olha, necessariamente tem que captar e levar para o abrigo? Não, a gente não trabalha nessa lógica de recolhimento. A gente trabalha na lógica do cuidado, do acompanhamento.
cuidado, quando redução a de gente- danos, acompanhamento. Crianças geralmente Compartilhamento. eles têm medo porque eles têm É uma outra, vai levar isso pra uma casa. outra lógica. Que é uma população mais difícil, né? A população adolescente é muito difícil de captação, de acompanhamento. É uma população muito mais arredia, Mas né? ontem mesmo a gente Muito mais foi atender difícil. um adolescente que foi uma demanda do CREAS. A assistência foi lá, o adolescente estava totalmente arredio e aí a gente foi e se interviu na situação e aí a gente conseguiu, né, conversar com o adolescente, aos poucos, já era um adolescente que a gente já atendia há muito tempo, mas ele estava tão emagrecido que a gente não tinha reconhecido ele. Mas a gente não tem nesses Adultos territórios também muito tem, crianças. A interessante. gente tem mais ou menos, normalmente adolescentes muito mais pouco, velhos, né? Por volta dos 14. São pouquíssimos, né? Muito assim, pouca muito criança, poucos. assim. Muito pouco. Ainda mais Eles depois também da estão sendo UPP. recolhidos muito, né? A maioria é Eles muito estão- jovem mesmo. Depois da São mais história da jovens UPP, da ocupação, os adolescentes e as crianças que andavam muito pelo entorno ali da SHP2 e tal, esses adolescentes eles desapareceram, essas crianças não circulam mais. Elas são recolhidas, na verdade. São recolhidas. Oficialmente elas são recolhidas, assim, né? Para uma central, e aí, na verdade, lá tem que é um trabalho com saúde que está tentando desenvolver, de fazer uma avaliação psicológica, psiquiátrica desse menino, que existem os abrigos comuns que as crianças e adolescentes vão, existem agora um novo abrigo que está sendo pensado, um abrigo especializado, chamado de Casas Vivas, que tem um acompanhamento mais cuidadoso com esses pacientes usuários de drogas, os adolescentes e crianças usuários de drogas. Então eles vão para essas centrais, que é aqui no centro, e de lá eles são levados de acordo com a vaga para os abrigos, assim. Não, né? Só. Então é assim, eles vão e voltam, né? Esses abrigos especializados a gente está tentando fazer um trabalho, porque tem um embate muito grande, né? A Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência da forma de trabalho. A gente tem tentado avançar nessa discussão, assim, a Secretaria de Assistência, a nova gestão está recuando um pouco nessa questão da internação compulsória, então a gente está conseguindo dialogar mais e até começar a discutir alguns projetos de redução de danos para crianças e adolescentes que antes a gente não conseguia fazer. Então a gente está conseguindo avançar mais, mas é muito difícil esse trabalho com as duas secretarias, assim, uma coisa que a gente está passo a passo, assim, lento. Acho que foi, né? A gente está muito preocupado com outra... A gente pode estar divulgando para vocês, falei com o Andrezinho, vou mandar para ele os nomes dos consultórios, os horários de atendimento, telefone, que aí que vocês precisarem. As equipes estão super... visitar. A gente tem duas equipes no centro, uma na 31, uma na 32 e uma na 53, porque a gente, não sei se vocês sabem, a gente tem um grande abrigo, lá o Rio Acolhedor, que tem em torno de 400, 500 pessoas adultas e que a gente tem tido... Enfim, a gente vê que é um problema grande, assim, uma responsabilidade nossa, sanitária, então a gente resolveu construir um consultório na rua para se dedicar a essa população abrigada, assim, então é um abrigo bem grande, bem complicado, enfim. Então esse também é Antares, ali em Paciência. E a gente está com propostas de outros na área 33, provavelmente vai ser o próximo, e na Zona Sul também, que é um outro problema, assim, né? Aqui a gente vê, aqui é 1.0. Mas na 2U a gente já vê uma população mais nova, né, de crianças e adolescentes, e que a gente está programando aí, que são essas próximas duas áreas que a gente vai avançar. Queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que é um pontapé inicial nosso ali, porque acho que é um ponto interessante para o médico de família compreender como é que é o trabalho da população de rua, e é um campo mesmo para quem depois terminar a medicina de família e comunidade e trabalhar. Se quiser ir visitar, as equipes são super abertas, super parceiras. Se quiser ir visitar, não pensando nessa lógica do estágio, que é uma coisa que a gente está amadurecendo. Mas essa questão assim, de visitar, enfim, a gente está passando por um processo assim também do consultório da rua de muitas mudanças, as equipes são diferentes, a gente está tentando, dentro do possível, homogeneizar as equipes, o processo de trabalho, cada um foi se formando de uma história diferente, né? O Daniel Jacarezinho está falando, né? Veio de um projeto de redução de danos, o de Manguinhos já veio mais da lógica do consultório na rua, o centro veio de uma outra forma, então a gente está nesse processo assim, de discussão e tentando pensar mais uma ação conjunta de todos. A gente já deve começar com pelo menos um outro R2 esse ano com um estágio optativo, quem não definiu ainda o optativo, fazer com a equipe do
população de rua e ano que vem deve estar mais estabelecido, deve surgir mais interessados. Os consultórios também vão ampliar até lá também, né? Eu já deixei também as vagas aí no município do Rio de Janeiro. Todas as cidades aí, para quem quiser ir para a cidade. Tá, então, e agradecendo de novo vocês. Vamos fazer uns 5 minutos aí, só para...